Testando filtros, parte 1. Tem esse daqui, que é animação quando você... Não. Deixa eu usar esse filtro, não é? Meu Deus, gente, tá tudo travado aqui, galera. Meu Deus, que é isso? Vou tirar esse filtro aqui. Não entendi, não. Bojado. Ah, entendi. Oxe, meu olho tá vendo. Tá de olho fechado. 99 noites na floresta. Ah, entendi. Ai, bati. Raio-X? Isso daqui é raio-X? Entendi, não. Eu vou ficar parecendo gato o vídeo inteiro. Jogo da caneta azul. Bora, aqui mais ou menos. Aqui. Sai aqui. Aqui. Bora.